Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa questão que é, bem, fundamental. O que é que significa aprender de verdade? É muito mais do que só passar os olhos por umas palavras numa página, né? Como é que a gente transforma informação em conhecimento de fato? Essa pergunta, simples mas ao mesmo tempo devastadora, foi feita por um estudante de direito para o colega de quarto dele. Imagina a cena. Ele passava horas e horas lendo, cercado por pilhas e mais pilhas de livros. Mas aí, naquele momento, ele se deparou com uma possibilidade terrível. E se todo aquele esforço fosse em vão? Essa dúvida, essa angústia é o nosso ponto de partida aqui. Para a gente entender isso a fundo, vamos seguir um roteiro, um mapa. Primeiro, a gente vai diagnosticar o problema de ler sem entender. Depois, vamos atrás do verdadeiro motor do aprendizado, que, olha só, é a vontade. Em seguida, a gente ajusta a nossa bússola, que é a imaginação. Aí sim definimos o nosso destino, a busca pela verdade. E por fim, a gente traça um caminho prático para chegar lá. Vamos nessa? Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Nossa primeira parada é para falar de um problema que, olha, é muito mais comum do que a gente pensa. Aquela armadilha de acumular informação sem de fato compreender nada. É que o aprendizado não é como encher um copo vazio, sabe? Muito pelo contrário. É um processo ativo, que exige uma transformação profunda de quem está aprendendo. Não é uma coisa que acontece com a pessoa, é uma coisa que a pessoa faz consigo mesma. O aprendizado de verdade, ele exige o indivíduo por inteiro. E o que é que move essa transformação? Qual é a faculdade que está por trás disso? Muita gente diria que é a inteligência, mas a resposta é um pouco mais sutil. O verdadeiro motor do aprendizado é outra coisa. Essa distinção aqui é crucial. Pensa assim, a inteligência pode ser como um fósforo. Ele acende, ilumina tudo por um instante e apaga. É aquela capacidade de sacar uma coisa na hora que ela é dita. Agora, a vontade é como uma fogueira. É a capacidade de manter essa chama acesa, de usar a inteligência de forma metódica, contínua, ao longo do tempo. Então, o ponto-chave é este. Vontade não é só querer ou desejar alguma coisa. O desejo é passivo, ele fica ali esperando por um estímulo, por algo agradável. A vontade não. A vontade é ativa, é a decisão de ir atrás de um objetivo, mesmo que o caminho seja duro, seja difícil. É a deliberação que se transforma em ação. Isso leva a gente para uma reflexão bem importante. Nos estudos, na vida, qual dessas faculdades a gente está de fato treinando? Só da compreensão de momento, do flash, ou a do fogo sustentado da vontade, que é o que realmente transforma o que a gente entende em parte de quem a gente é? Ok, se a vontade é o nosso motor, a gente precisa de uma bússola para guiar o caminho. E essa bússola é uma faculdade que muitas vezes é mal compreendida, a imaginação. Ela é a ferramenta que a nossa mente usa para dar sentido a uma realidade que no começo chega para a gente toda em pedaços. Para entender o poder da imaginação, olha só que experimento fascinante. Os participantes tinham que tirar cartas de 4 baralhos. O que eles não sabiam é que os baralhos vermelhos eram na verdade uma armadilha, enquanto os azuis eram a aposta segura, a boa. A grande questão era, quanto tempo a mente consciente ia levar para perceber isso? E o resultado é brilhante. Ele ilustra perfeitamente o nosso ponto. Depois de só 10 cartas, o corpo já reagia. As mãos começavam a suar, mostrando o estresse só de chegar perto dos baralhos ruins. A mente consciente, a parte racional, precisou de mais 40 cartas para conseguir explicar o porquê. Incrível, né? É exatamente isso que a imaginação faz. E aqui, atenção, a gente não está falando de fantasia, de criar mundos. A gente está falando da função cognitiva que une o som que a gente ouve à imagem que a gente vê, criando a percepção de uma coisa só. Ela trabalha com os dados brutos da realidade, encontrando a unidade por trás dos fragmentos. É ela que dá a base para todo o conhecimento objetivo. Bom, agora que a gente já tem o motor, a vontade e a bússola, a imaginação, precisamos de um destino claro. Por que a gente embarca nessa jornada de aprender? Qual é o objetivo final de tudo isso? Essa citação do filósofo Ortega y Gasset nos dá a chave. Pensa num náufrago. Ele não busca conhecimento por status, por curiosidade ou por prazer. Ele busca conhecimento para sobreviver. Ele precisa da verdade com a mesma urgência de quem precisa de ar para respirar. Essa é a mentalidade. Abordar o conhecimento com essa urgência toda foca a nossa vontade e direciona a nossa imaginação. A pergunta deixa de ser o que é interessante saber e passa a ser o que é essencial saber.
A busca vira uma questão de vida ou morte, de encontrar o sentido último da existência, a única coisa que realmente importa no final das contas. Com o destino definido, agora a gente precisa de um mapa. E, felizmente, existe um caminho bem estruturado para desenvolver essa capacidade de compreensão profunda. Vamos chamar esse caminho de a escada da alfabetização. Essa escada tem 4 degraus principais. Lá embaixo, no nível bruto, a compreensão depende totalmente do contexto, de pistas sonoras. Subindo um pouco, no nível incipiente, a pessoa começa a sacar que existe uma lógica por trás da linguagem. No nível refinado, ela já domina as regras, a gramática, o jeito como as palavras se conectam. E, finalmente, lá no topo, no nível culto, ela alcança uma compreensão profunda, sendo capaz de interpretar o texto nos seus níveis mais complexos e ter um julgamento independente. E como é que se sobe essa escada? Bom, o caminho é bem indefinido. Para passar do nível bruto para o incipiente, o foco é treinar a memória. E a memorização de poesia é uma ferramenta milenar para isso. Para ir do incipiente para o refinado, a gente treina a razão, principalmente através do estudo da sintaxe. E, para alcançar o nível culto, o mais alto, a gente desenvolve o intelecto através da análise literária profunda. Então, vamos recapitular. Os ingredientes essenciais para o verdadeiro aprendizado são 4. Primeiro, um propósito claro, urgente, ler como um náufrago. Segundo, um motor ativo, a vontade, que nos dá força para continuar. Terceiro, uma bússola afinada, a imaginação, que conecta a gente com a unidade da realidade. E por último, um mapa estruturado, a escada da alfabetização, que nos guia passo a passo nessa subida. No fim das contas, a questão volta para o indivíduo. Aprender não é algo que simplesmente acontece com a gente. É uma escolha, uma jornada de autotransformação. Se aprender é o processo de se tornar algo novo, a pergunta que fica no ar é: em que exatamente cada um de nós quer se transformar?